Sejam bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje nós iremos falar sobre materiais sintéticos. Seria uma nova tecnologia? Iremos descobrir na aula de hoje. Eu sou a Tayane Amorim e eu faço Ciências Biológicas. Primeiramente, o que nós iremos aprender sobre os materiais sintéticos? Nós iremos aprender o que são, nós iremos aprender o que são polímeros e também nós iremos conhecer alguns tipos de materiais sintéticos. Os materiais sintéticos eles foram crescendo com o passar dos anos, quando a humanidade passou a modificar algumas substâncias orgânicas e inorgânicas que eram encontradas na natureza, e a partir delas começaram a obter outras substâncias que eram produzidas artificialmente. E assim, essas substâncias ficaram conhecidas como substâncias sintéticas, que eram conhecidos como materiais sintéticos. Os materiais sintéticos, eles são materiais que são feitos de polímeros sintetizados ou de moléculas pequenas, que são compostos utilizados para fabricar esses materiais. E eles são provenientes de materiais de produtos químicos ou petroquímicos que eram derivados do petróleo. E diferentes compostos são utilizados para a produção de diferentes tipos de fibras. E a maioria dos sintéticos, eles são feitos de produtos químicos que são provenientes de polímeros. E eles são cada vez mais fortes. Mas o que são os polímeros? Os polímeros eles são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, que são constituídas por unidades menores, que são os monômeros. E esses monômeros eles vão se ligar entre si através de ligações. Assim, os polímeros naturais e polímeros sintéticos recebem esses dois nomes, prestem atenção: polímeros naturais e polímeros sintéticos. Os naturais, eles são os polímeros que ocorrem na natureza, podendo ser a borracha, os polissacarídeos como amido, celulose e o glicogênio, e também as proteínas. Os polímeros sintéticos, eles são produzidos artificialmente em laboratório, e na maioria são produtos que são derivados do petróleo. Tá, mas com que os polímeros a gente consegue construir ou fabricar? Nós conseguimos fazer os plásticos, como todos nós conhecemos, nós conseguimos fabricar os acrílicos, os detergentes, as borrachas sintéticas, o nylon, nós conseguimos também o poliéster, a fibra de carbono e entre outras. E agora vamos conhecer um pouquinho desses materiais, desses tipos. Então vamos começar com os plásticos. O plástico ele é considerado um material industrial desde o século XX. E eles não se degradam. Por isso, eles são uma grande fonte de poluição ambiental. E além disso, a maioria dos plásticos são derivados do petróleo bruto, que é um recurso que não é renovável. Usou uma vez, acabou. Porém, a tecnologia tornou impossível converter esses recursos renováveis em plásticos e em borracha sintética. E assim, essas substâncias sustentáveis tentam manter os recursos fósseis naturais. Embora ainda esses recursos renováveis não sejam biodegradáveis, já é um grande avanço. Ou seja, um exemplo são os bioplásticos, onde você consegue reciclar este material. Agora vamos conhecer os acrílicos. Os acrílicos são substâncias sintéticas transparentes e muito resistentes a choque. E às vezes ele consegue até substituir o vidro. E ele é de fácil utilização e ele pode ser moldado e corado de diversas cores. E assim, com esse material, a gente consegue obter objetos de várias cores, de formas variadas, também um jeito estético diferente. Exemplo aqui é deste copo, onde é utilizado em festas, a gente consegue observar os tipos de cores. Aqui nós temos exemplo também de várias outras cores que o acrílico pode ter. E assim nós conseguimos produzir vários materiais.
Nós conhecemos também os detergentes, que são usados para lavar a louça, não é? Então, elas são substâncias orgânicas que são formadas de maneira sintética, ou seja, elas são criadas em laboratório. E assim, elas possuem a principal característica que é a limpeza, por meio da sua ação emulsificante. O que é emulsificante? É aquela espuminha que faz quando a gente lava uma louça. E assim, ela contém a capacidade de dissolver aquela substância, ou seja, de dissolver aquele óleo, torná-lo em partículas menores. Eles são largamente empregados em atividades como limpeza, seja ela industrial, seja ela em casa, como a lavagem de pisos, tapetes, louças, roupas. Como nós conhecemos, temos de várias marcas, vários tipos de detergente, e eles são substâncias sintéticas. Nós podemos conhecer também as borrachas sintéticas. Nós já vimos as borrachas naturais, é aquela que é tirada da seringueira. Então, a natureza ela produz as borrachas naturais, ou seja, são as orgânicas. E assim, os seres humanos eles conseguiram produzir a borracha sintética, que tem as mesmas propriedades e ela é um custo mais baixo do que é encontrado na natureza. E assim ela consegue substituir a maioria de seus usos, sendo a borracha utilizada em pneus, podemos ver aqui um outro tipo de plástico, um outro tipo de borracha que nós conseguimos utilizar. Então, assim, eles conseguiram pegar algo que era natural, conseguiram criar em laboratório de uma forma sintética sem agredir a natureza. Nós temos o nylon, que é uma família de polímeros sintéticos. Ele foi produzido a primeira vez em 1935 e foi a primeira fibra sintética produzida em massa. Ele é altamente inflamável e ele queima em vez de derreter, ou seja, ele pega fogo e não derrete. Ele é bastante elástico, é muito forte, ele consegue resistir a insetos, animais, fungos e outros produtos químicos muito bem. Aqui nós temos um exemplo que é utilizado em cordas. Um exemplo é para quem faz rapel. É interessante usar porque ele é bem resistente. O poliéster, ele é um material mais utilizado na parte de roupas. E a maioria das roupas ela tem um grande grau de poliéster. Você pode olhar naquela etiquetinha da sua roupa. Se a sua roupa não for 100% algodão, ela vai ter alguma porcentagem de poliéster na sua composição. E existem algumas variedades. E tem algumas também que são biodegradáveis, ou seja, conseguem se, ao longo do tempo, se você descartá-la, ela consegue se degradar mais rapidamente do que os modelos normais. O poliéster ele é altamente resistente a manchas e em muitas composições você pode encontrar o poliéster junto com as fibras naturais. E são para obter resultados diferentes. Você pode encontrar o poliéster com o algodão poli, e eles sim se tornam um tecido resistente e que não encolhe. Aqui nós temos um exemplo de uma roupa que é 100% poliéster. Nós temos a fibra de carbono, que é um plástico reforçado, forte e leve, que contém fibra de carbono. E essa fibra de carbono, ela pode ser cara ao ser fabricada, porém, ela é bem utilizada nos setores automotivos, aeroespacial, a engenharia civil, produtos esportivos e outras aplicações técnicas. Ele é rígido, mas ele ao mesmo tempo ele consegue ser moldável e ela tem uma boa resistência a altas temperaturas. Exemplo, muitos carros que estão sendo criados agora, eles estão usando fibras de carbono para construir os carros, porque eles conseguem moldar e ele é bem resistente a impactos. Porém, temos o uso incorreto também de materiais sintéticos e agora fica um alerta para vocês. Infelizmente, os materiais sintéticos eles foram elaborados não só para beneficiar a gente, mas também pode prejudicar, que é o uso das drogas sintéticas, que é o mau uso desse material que pode ser tão bom. O êxtase, que é denominado farmacologicamente, que ele é conhecido como metildimetilmetanfetamina. É abreviado como MDMA. Ele é uma substância fortemente psicoativa, ou seja,
entra na sua mente, pode-se dizer assim. O seu princípio ativo, ele estimula a produção de serotonina no cérebro, que é uma substância responsável para a produção de prazer. O grande problema é que a maioria dos consumidores não sabe o que eles estão consumindo. Então, ele é facilmente distribuído nas pistas de dança e o comprador acredita muitas vezes ser o êxtase, porém muitas vezes é uma mistura de várias outras coisas que você não sabe o que tem ali dentro. E esse efeito pode te levar até a morte. Essa foi a nossa aula de hoje sobre materiais sintéticos, sendo eles algo que veio para beneficiar, mas também que é usado para malefícios e prejudica os seres humanos, desde a poluição ambiental até mesmo ao agredir o seu corpo usando drogas sintéticas. Então, diga não às drogas. Muito obrigada por esta aula e até a próxima!